Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorXcast, o nosso canal de contação de histórias. Hoje vamos estar trazendo aqui mais um convidado para estar dividindo a sua experiência, e uma experiência vasta que com certeza vai estar acrescentando muito a vida de todos nós aqui. Agradecer aqui ao Brunão aqui por estar junto aqui comigo aqui conduzindo esse nosso trabalho. Antes de passar aqui para o Bruno, eu sei que a gente sempre tem essa introdução e sempre está fazendo esse pedido, mas nunca é demais pedir para vocês. A gente está muito feliz com o resultado que está alcançando com esse nosso projeto. A gente tem atingido muita gente, temos recebido feedbacks muito favoráveis, mas é muito importante que essa mensagem chegue a outras pessoas. E não tem outra forma disso acontecer que não seja com a ajuda de vocês, com a inscrição de vocês no nosso canal, com o compartilhamento desse conteúdo com outras pessoas, informando para os colegas, para os amigos, enfim. A gente precisa que a mensagem seja disseminada. O algoritmo entende que o vídeo é bom, enfim, e vai ser divulgado se ele for clicado, compartilhado. Exatamente. Então, assim, a gente está em todos os canais, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente tem o nosso site, a gente está no TikTok, a gente está no próprio YouTube, obviamente, né? Então, assim, dê uma força, vá lá, se inscreva, porque a inscrição por si só já ajuda a estar fazendo a distribuição do conteúdo. Sem mais delongas, né? Te plagiando aí agora, né? Eu vou passar então aqui para você, Bruno, para que você faça então a apresentação formal do nosso ilustre convidado. Tem algumas aqui. Coisas que a gente precisa rever nessa história. Você vê, a gente fala da longa e vasta experiência do convidado. O convidado já pode achar que a gente está chamando ele de velho. Acho melhor a gente parar com vasta experiência. É melhor que não, hein? E essa também agora aqui sem mais delongas está ficando meio old school. Vamos pensar numa próxima. Vamos criar algo novo, né? Vamos pensar em algo novo. Turma, a gente vai falar hoje aqui no nosso episódio com o André Caldeira. Tá? O André, CEO e fundador da Propósito Human Capital Solutions, que é uma consultoria especializada em recrutamento, avaliação e desenvolvimento de liderança mais sênior, mas também é ele, né, o sócio da Ágil Recrutamento, que também atua com seleção, recrutamento e capacitação de middle management, e também é o sócio da Pro Talent Solution. O André vai trazer para a gente aqui um pouquinho desse conhecimento que ele tem do mercado, do que está rolando em termos de seleção, de captação de talentos e recrutamento, alinhado com competências e conhecimentos como, por exemplo, o fato dele ser instrutor de curso de formação de conselheiros no IBGC e membro de conselhos, tá certo? O André também já passou pelo mundo corporativo, empresas como Positivo Tecnologia. Então, a nossa ideia aqui, André, é pegar um pouco nesses 35 minutos que a gente tem de papo, de toda essa tua bagagem, especificamente em relação ao que está rolando no mundo corporativo para recrutamento e seleção de pessoas, para falar um pouquinho sobre competências, né? Competências desejadas hoje no mercado de trabalho e competências que a gente imagina que serão ainda buscadas, né, pelas companhias no futuro. E aí é legal que, como você vê coisas do espectro, desde do middle management até a liderança sênior, é legal que a gente consegue falar um pouco mais de competência do que propriamente de uma coisa pontual, né, do que está rolando no mercado hoje. Quando a gente pensou em te convidar, o que está muito na nossa mente? A gente tem lido muita coisa a respeito das competências do futuro, por exemplo, de acordo com o World Economic Forum, né? Então, ali tem um monte de coisa. A maioria delas, se não quase todas, soft skills. Né? Acho que tem uma coisa ou outra que é técnica, lidar com liderança, etc. E tal, mas é basicamente soft skill que a gente está falando. A gente falou assim, puta, legal. Então, já tem alguma coisa aqui que o mercado está vendo, que vão ser competências requeridas lá na frente. Quais delas será que hoje já estão sendo requeridas? Quais delas será que estão faltando? Então, a ideia do papo era... Como tratar esses gaps, né? O que você tem visto nesse papo e tal. Essa é um pouco da ideia. Ótimo. Topa? Opa, vambora. André, antes de mais nada, muito obrigado aí pela tua presença, hein, cara. Eu que agradeço pelo convite aí. Cara. Já sou assinante aqui do canal, né? Tenho acompanhado os vídeos e é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, hoje. cara. Obrigado mais uma vez, André. Bora lá. Então, a gente acha que a ideia nem é passar por todas as competências lá e tal, para dar uma pincelada, porque são várias, são acho que umas 15, né? É por aí. Não, a ideia não é essa, mas a ideia é um pouquinho essa questão de soft skill, André. Essa foi a nossa percepção ao ler, e a gente falou assim, puta, será que é isso mesmo que está rolando no mercado? Ou que tem se cobrado mais de gerentes ou diretores? São coisas mais relacionadas a soft skill, autoconfiança, autoconhecimento, gestão. O que tem sido cobrado hoje? E se existe uma diferença entre o que se espera, talvez, do middle e do senior, de um conselheiro, porque eu sei que você trabalha com conselheiro também. Tem isso também, né? Assim,
essas competências, elas fluem também em relação ao conselheiro? Ou seja, a gente está buscando esse tipo de competência nos conselheiros também? O que está rolando, André? Bacana. Bom, eu podia falar durante um bom tempo aí para tentar responder isso tudo, né? Vou tentar puxar. Eu acho que a gente pode começar pensando assim, o que cada um de nós, como profissionais, seja eu uma pessoa que acabou de me tornar gestor, seja eu um gestor há mais tempo, um diretor, um dono de empresa ou um conselheiro, entendo o que eu tenho de fortaleza, o que eu tenho de ponto de atenção, seja o outro lado, que é o que percebem de mim. Quem trabalha comigo me percebe como. E aí tem uma primeira coisa que é assim, será que essas duas coisas são parecidas? Tá. Será que como eu me percebo é como eu sou percebido por quem trabalha comigo? A dissonância cognitiva, né? Que a gente chama muito de identidade e reputação. Será que a minha autoavaliação, a minha identidade é parecida com a minha reputação? Bom, a partir desse olhar, aí você pode começar a trazer algumas coisas que eu acho que são muito relevantes. A primeira delas é autoconhecimento. Porque é impressionante no mundo corporativo que eu vejo, a gente entra na máquina de moer carne, entra na esteira e para de prestar atenção em si, porque está sempre tarefeiro, coelho maluco da Alice. Indo buscar, indo entregar todo dia, e as pessoas num ritmo muito intenso. Todos nós já vivemos isso, né, nas nossas carreiras, e quem está nos ouvindo ouve. E aí, esse momento de você entender aonde eu tenho os meus principais pontos fortes, que são, na verdade, as minhas alavancas de entrega, e aonde são os meus pontos de atenção que eu devo priorizar. Quer dizer, o que eu quero fazer antes para me fortalecer. E aí você pode olhar isso na perspectiva de hard skills ou soft skills. O Simon Sinek fala que não existe isso, que existem as human skills. Porque a gente hoje vive nesse mundo hiperconectado, pós-pandemia e tal. Então, o ponto é o seguinte, normalmente as competências técnicas, as hard skills, elas são as características que nos fazem chegar num posto de trabalho, numa posição, num cargo. Perfeito. Né? As soft skills ou comportamentais são as que nos mantêm, elevam ou descarrilham. É aquela máxima, né? Você contrata pelo currículo e demite pela atitude. Perfeito. Né? Só que o ponto é, se eu olho na minha perspectiva como profissional, como ser humano, eu vou olhar na perspectiva da identidade. E aí eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Se eu tento criar a visão empática do outro, eu tenho que tentar checar para ver como o outro me percebe. E aí eu posso olhar isso pelo hard, posso olhar pelo soft, ou human, como o Simon Sinek fala. Não, essa abordagem que o André trouxe é fantástica, porque assim, eu assim, concordo, porque não dá para você tentar se relacionar melhor se você não consegue se relacionar bem com você mesmo, né? Então, assim, quando eu até gosto de... É óbvio que a pessoa precisa se aprimorar no seu autoconhecimento, mas assim, eu gosto mais até do que autoconhecimento, autoconsciência, que é tipo, entender como que eu reajo a determinadas emoções, a determinadas situações, né? Que parece, e é muito fácil da gente entender, né, André, mas assim, não é tão simples de implantar, né? A gente acaba assim, não, puta, assim, eu sei mais ou menos como é que eu... Cara, a gente tem que investir muito nesse negócio para conseguir gerir essas atitudes, né, os nossos comportamentos, né? Porque aí sim a gente vai conseguir eu me relacionar melhor contigo, com o Bruno, né? Porque eu me conheço, sei como é que eu reajo, então eu consigo... Como é que você funciona melhor, né? Eu sei como é que eu vou funcionar melhor com os outros, né? E outra, assim, lembrar que eu preciso me conhecer e entender que o outro, muito provavelmente, é muito diferente de mim. Eu te diria que, pegar um com exemplo, certeza, assim, né? Se a gente pega uma competência, a sensibilidade interpessoal, para a gente voltar naquilo que é importante, sim, né? Sim. Começa o papo. O que é sensibilidade interpessoal? É a capacidade que eu tenho de lidar com o outro de uma forma mais ou menos assertiva, mais ou menos empática. Então, se eu sou um cara de sensibilidade interpessoal mais baixa, eu encaro a dividida como algo normal na bola, não na canela. Então, se a gente tiver uma conversa dura, uma discussão, para mim está tudo certo. Agora, se você tiver a sensibilidade interpessoal alta, você pode sair magoado, pode ser desgastado. Isso, consistentemente, né, ao longo do tempo, pode te desengajar. Então, não tem receita Perde de conexão, bolo. né, cara? Não tem receita de bolo. Então, assim, eu preciso entender como eu funciono e preciso querer conhecer como o outro funciona.
Isso é muito difícil, porque não tem escola de liderança de verdade. Tem uma pesquisa da McKinsey recente agora, eu estava olhando, que fala que 68% dos CEOs pesquisados numa amostra global deles diz que quando chegou a primeira vez ao posto de CEO, não se sentia apto para exercer aquela função. 68, quase 70, tá? E 3 anos depois, essa turma não estava mais na cadeira. Tinha virado. Daí a pesquisa não mostra se para outra cadeira de CEO ou se, sabe? Mas o ponto é o seguinte, primeiro, a gente está falando de human skills, né, o lado soft, que é complicado, só que a base disso tudo é autoconhecimento. O comportamental. Aí a gente pode trazer mais uma lente, que é a cultural. Uma empresa multinacional tem uma cultura. E uma multinacional tem uma cultura diferente de outra multinacional. Se a gente pega, assim, origem, sei lá, francesa, americana, japonesa, por aí vai. E aí a empresa brasileira, empresa de dono. Valores da empresa de dono. Então, cada um de nós, como profissionais ou como líderes, tem que entender o aspecto técnico, comportamental e o cultural. Nós, como recrutadores, a gente coloca, eu sempre falo isso, as 3 lentes. Se não tiver o técnico, aí já não vai adiante no processo. O hard é por onde você chega. É por onde você chega. O comportamental é uma avaliação muito importante e que nunca é preto no branco. Não dá. Não tem como. Né? Você fica tentando buscar evidências de experiências passadas, de comportamentos passados que predizem um provável comportamento futuro. É isso que a teoria diz. Mas daí você tem que tentar trazer também situações, por exemplo, ligadas à adaptabilidade. Essa é uma competência que eu acho, vou puxar uma primeira aqui, tá? Que eu vejo como algo crucial naquilo que a gente está vivendo hoje no mercado de trabalho, no modelo que foi 100% para o remoto, depois ficou agora no híbrido, mas daí tem a tendência de voltar para o presencial. Nesse mundo VUCA ou BANI, né? VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou BANI, que é a outra sigla, que é praticamente a mesma coisa, mas assim, não tem mais essa história do controle. Então, a gente tem que conseguir lidar com a incerteza e se adaptar. E as empresas estão mudando, os times estão mudando, o mercado está mudando. Basta ver a gente olhar o cenário onde a gente está inserido. Né? Então, adaptabilidade é algo que a gente olha muito e que está sendo muito valorizado pelo mercado em posições executivas. Daí não tanto conselho de administração. O conselho, daí, a adaptabilidade é no sentido de compreensão da cultura daquele colegiado e da empresa, né, no momento, quer dizer, os desafios de conselho. Eu prefiro separar as duas coisas porque elas estão muito interligadas, se a gente pensa gestão e conselhos de administração, mas é importante a gente talvez separar um pouquinho as duas coisas para não parecer que é uma coisa única, que não é bem assim. Mas a adaptabilidade eu acho que é uma... E André, dentro desse conceito de adaptabilidade, você acha que ele está ligado a essa questão dessa abordagem mais ágil, né? de utilização de metodologias mais ágeis, né? Por que eu estou falando isso? Porque assim, na verdade eu estou te perguntando algo que eu entendo que é o que está acontecendo, né? Mas depois você, obviamente, fique à vontade para discordar. Claro. Mas ao mesmo tempo em que eu vejo essa aplicabilidade de metodologias ágeis, né? E isso daí sendo disseminado de uma forma, enfim, direto, eu vejo, e aí volta no que você falou no início, as pessoas tendo um pouco de dificuldade de fazer uma adaptação disso para a sua mentalidade, quer dizer, adquirir uma mentalidade ágil, né? Porque assim, se uma coisa não anda em consonância com a outra, você não consegue colocar a metodologia em prática, né? Dentro desse... Enfim, primeiro, se você concorda com essa... Eu queria fazer um complemento na tua pergunta. Mas assim, eu digo assim, isso é algo que você... Porque eu vejo, assim, ao mesmo tempo, uma juventude chegando agora no mercado de trabalho, que é uma juventude, que justamente é aquele negócio que tem aversão à frustração, não sabe ouvir um não. E aí a coisa não encaixa, quer dizer, porque você está vivendo um mundo que é ágil, você precisa ter uma mentalidade ágil, você precisa saber que as coisas vão estar acontecendo numa velocidade maior. Se você não aceita um não, como a gente estava colocando aqui, não aceita uma frustração, cara, você dificulta a própria sustentabilidade da própria empresa, né? Então, assim, eu queria que você... Como é que essas coisas se encaixam aí dentro desse mundo aí que você tem visto aí? Que minha pergunta era mais ou menos essa nesse sentido, porque
a gente tem virado tarefeiro, né? As pessoas têm, como você comentou, as pessoas têm virado tarefeiro e a gente está sempre preocupado com tanta coisa, etc. e tal. E a gente se obriga no mundo hoje a viver de maneira ágil, fazer coisas ágeis, etc. e tal. A impressão que eu acabo ficando é que as pessoas acham também que a questão do autoconhecimento, da sua autogestão, é algo que eventualmente consome muito tempo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas meio que deixam isso para depois porque dá trabalho, né? E exige maturidade, acima de tudo. A gente já fala disso no nosso papo. A questão de autoconhecimento é uma questão de maturidade. Você reconhecer que tem pontos a serem trabalhados para que você melhor se conecte primeiro com você, com as outras pessoas, etc. e tal. Então, a impressão que eu tenho, será que as pessoas não estão misturando um pouco? Nem tudo nessa vida pode ser tratado como ágil no sentido de como você trata um projeto. Tem coisa que exige um pouco mais, talvez, de tempo, de cadência, de vivência. Né? Isso aí. Então, será que as pessoas não estão confundindo o conceito de ágil, querendo fazer tudo de maneira ágil? Eu acho que são duas coisas realmente diferentes. Né? Uma é maturidade, sem dúvida um elemento muito importante do autoconhecimento, que se comunica, que se conecta com o tema de autorresponsabilização, accountability, botar o seu na reta. Perfeito. Se eu estou sempre naquele modo locus externo, do tipo, a culpa é do meu chefe, a culpa é do CEO, time, a culpa é do Bolsonaro, do Lula, eu vou estar sempre atribuindo a outro aquilo que eventualmente eu posso fazer. Claro. E a pergunta que eu sempre faço nos projetos, por exemplo, de desenvolvimento de lideranças no que cabe a você, o que você pode fazer? E essa é uma pergunta que as pessoas travam, né? Porque elas não estão acostumadas. Principalmente quem está sempre nessa tecla do locus externo, né? Não tem o accountability. Então, esse é o primeiro ponto. Daí, eu acho que isso se comunica com, lidar com pessoas diferentes da gente. E o mercado de trabalho ele é desafiador porque a gente tem a tentativa de construir uma dinâmica onde o colegiado, o time funcione bem. Uhum. Aí eu lembro de uma frase do Marcus Buckingham, tem um livro chamado 9 Mitos do Trabalho, que é muito legal. E ele fala sobre uma frase que é assim, as pessoas tendem a ficar em uma empresa ruim com um líder bom, mas jamais ficam numa empresa boa com um líder ruim. É isso aí. Então, se a gente pensa no papel do líder, começa com ele mesmo. Esse líder tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Ele tem que desenvolver a maturidade. Bom, daí eu acho que a gente vem para as metodologias ágeis, que é pensar o seguinte, o que é essa metodologia ágil? Eu acho que é uma cultura que ela não só permite, mas ela celebra o erro no sentido de que estamos tentando caminhos diferentes e que a gente erra e corrige mais rápido ainda. Se disso a gente conseguir tirar resultado e que faça com que o time avance e que os resultados comecem a aparecer, a gente está no caminho certo. Se a gente está querendo adotar a metodologia ágil pela metodologia, aí começou torto. Porque será que as pessoas estão prontas? Será que a cultura da empresa, de fato, aceita esse tipo de coisa? Então tem que cuidar muito com essas modas que aparecem, né? Quantas e quantas dessas palavras a gente já não viu, né, ao longo das nossas carreiras. Então eu acho que se a gente pensa uma pessoa, ela com ela mesma, ela com o time, e aí os desafios que a gente tem ao longo da jornada, uma segunda competência muito importante, saber de fato trabalhar em equipe. De fato, né, André? De fato, cara. E assim, parece uma palavra, sabe, arroz com feijão normal e tal, mas essa é uma, de fato, competência muito importante, porque se a gente vê a velocidade da mudança das coisas, eu preciso conseguir encontrar formas de trabalhar em sinergia com o outro. E aí, assim, a gente tem que cuidar, porque se a sinergia for demasiada, eu sempre uso o exemplo do fit cultural, né? Que esse é um negócio que a gente ouve muito, né? O excesso de fit, ele faz com que você não tenha mudança. Então, você tem que ter um bom fit, mas é bom um pouquinho de fricção, porque você inocula o sistema, você cutuca a transformação. Não dá para concordar com, tem que ter tem um lado do conflito bom debate, né? Isso, bom debate. É muito bom. E veja que isso se conecta com autoconhecimento, se conecta com sensibilidade interpessoal, se conecta com dividida na bola e não na canela, e se conecta com trabalho em equipe. Isso aí. As pessoas confundem muito, né,
confronto com afronta. Né? Isso aí. Isso. Eu já ouvi, eu não lembro exatamente quem, mas eu já vi, tem uma diferença muito grande. O confronto, desde que você entenda que é em prol de algum objetivo melhor, que é para você crescer, para aprender, etc. e tal, é o que te faz avançar na vida. Exatamente. A afronta, ela te agride, ela te diminui, né? Ela ataca coisas que você não o que você faz. Não é essa a intenção. O confronto, sim, engrandece, Constrói, né? Constrói. E eu queria puxar uma terceira que me lembrei a partir do que o PG trouxe, que é assim, quando a gente pensa em metodologias ágeis e esse tal do mundo VUCA, está mudando tanto. É um muvuca, né? Quase, muvuca, é isso aí. Muvuca. Muvuca. A gente tem um desafio que é o de trabalhar o senso crítico e a priorização. Porque a gente tem acesso hoje a tanta informação, a uma torrente, né, de dados, sabe? Que se você não se cuida, você fica consumindo aquilo. E o que você faz com aquilo? Então, existe um limite saudável do input para que você possa ir para o modo beta das metodologias ágeis para tentar um caminho. Porque se você demora demais, você pode perder a oportunidade. O seu concorrente pode se mover mais rápido e por aí vai. E isso pode também criar um fator de impacto no engajamento das pessoas. Porque, por exemplo, se eu sou um líder centralizador, que quer todas as informações, que eu fico sempre perguntando como é que você chegou nisso e tal, e eu não te dou o espaço para você se desenvolver, eu vou, primeiro, te desengajar e, segundo, eu vou reduzir a velocidade do nosso output. Então, veja que priorizar e saber lidar com um volume adequado, mas mínimo de informações para a gente seguir. Então, é melhor, sempre digo isso, é melhor tentar, vamos mirar na nota 7,5 e sair e fazer e ver o que acontece e o que a gente aprende na jornada, do que tentar o 10, porque esse 10 lá na frente pode já não ser mais o 10 que a gente está olhando hoje, né? Então, esse é um tema de senso crítico e prioridade que ele se junta com o trabalho em equipe, com adaptabilidade, e aí eu conecto com as gerações mais jovens. Eu acho que, de fato, as gerações mais jovens elas têm algumas características, e uma delas, notadamente, é o engajamento. Elas precisam acreditar no projeto. Para acreditar no projeto, elas precisam se conectar com a liderança. Sim. Fazer parte, né? Fazer parte. Só que, à medida que elas vão adquirindo experiências, elas vão começando a ver que não é tudo sobre elas. Tem o outro, tem o projeto, tem a empresa, tem o resultado e tal. Então, a gente começa a ver pessoas que começam a aprender que precisam se inserir em ambientes e que podem fazer escolhas. Bom, aqui eu não vou ficar aqui. Então eu vou para outro lugar. É mais fácil fazer isso se a economia está num pêndulo de crescimento, com escassez de emprego e etc. Mas o que a gente está vivendo agora, que é um momento mais cinto apertado, faz com que essa geração comece a aprender. Opa, não é sempre assim como eu vou querer e vão ter que me ouvir, etc. E aí eu começo a ajustar. É a mesma coisa se a gente pensa assim, um rapaz ou uma moça de, 25 anos mora na casa dos pais, é uma realidade. Alguém que mora sozinho, outra realidade. Alguém que está grávido. Aí você começa a pensar de um jeito bastante diferente, porque você tem outras responsabilidades. Verdade. As tais das algemas de ouro. Se a gente pensa no fator da remuneração. Sendo que remuneração é sempre um fator de higiene. Não é o que deve mover a gente, né? Você não tem remuneração, você não tem higiene. Mas uma vez resolvido o tema da remuneração, o que fica é o desafio, é a autonomia, é a realização, é a identificação com o time e o trabalho e tudo mais. Então, tem um contexto aí maior dessa visão ampliada que eu acho que é uma etapa de amadurecimento também dessas novas gerações. Isso acho que acaba ficando mais... os choques, os confrontos acabam aparecendo mais nesse momento, também pelo fato de que a gente tem em muitas empresas 5 gerações diferentes trabalhando. Né? Exatamente. Você tem no mercado de trabalho 5 gerações diferentes. Se você imaginar que há tempos atrás, como talvez o mindset geral ele era muito mais parecido, né? Acho que as pessoas tinham mais a questão... tem uma amiga minha que fala assim, quando... Você aprende que você não tem que levantar na turbulência, é a primeira vez que você pega uma turbulência de avião. Porque na hora que o avião está chacoalhando, não é hora de você levantar. É hora de você sentar, puxar o cinto e tal. Depois você pensa em levantar, senão você vai se machucar. Então isso é uma coisa que ao longo do tempo, talvez quando você tinha gerações mais homogêneas e estava uma situação como essa que a gente está hoje economicamente, cinto apertado, agora turbulência, senta, puxa o cinto e vamos que vamos.
Só que você tem 5 gerações diferentes convivendo, né, com cabeças e mindsets diferentes. Acho que daí os confrontos acabam aparecendo um pouquinho. Por isso que a questão da maturidade é super importante. Sem dúvida. E aí eu tô falando de maturidade, não tô falando da idade, né? Porque não é uma crítica à minha gerações mais novas. Claro. É maturidade, inclusive, das pessoas mais que estão aí nas gerações mais antigas, de entender que a dinâmica dos seus, talvez, liderados e muitas vezes até dos seus chefes, porque muita gente tem chefe bem mais novo ou outra geração do que você. Que a mentalidade que vem é diferente. Sem dúvida. Você puxa aí um tema, Bruno, que eu acho que é o tema da diversidade, mas não a diversidade do tokenismo. Tokenismo, o que é? É aquela postura de algumas empresas que dizem, não, eu tenho diversidade porque eu tenho uma mulher no meu time, porque eu tenho uma pessoa negra no meu conselho, mas sim, de fato, de políticas que criem oportunidades e que permitam que, de fato, a diversidade esteja presente, porque, comprovadamente, tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que empresas com composição de lideranças e conselhos mais diversos têm um EBIT 1,9 vezes maior do que empresas que não têm a diversidade. E aí a gente tem que lembrar que é a idade, que é raça, que é orientação sexual, que é origem, que é geografia, entre tantas outras. Quer dizer, é olhar, de fato, isso como um tema que, veja, se conecta com a adaptabilidade, a transformação, que é, na verdade, uma grande oportunidade. Perfeito. Sim, se você, olhando até pelo cenário econômico, como você próprio trouxe aí, quer dizer, e é verdade, quer dizer, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de trabalhar com equipes diversas e, enfim, obviamente você dando oportunidade, né, de opiniões diferentes, enfim, de diversidade de ideias, né, vamos colocar dessa forma, porra, você consegue atingir... O crescimento é outro. Outros resultados, né? Se a gente pega, por exemplo, gênero, né, como uma faceta da diversidade, a gente vê que posições de liderança começam a ter, embora o número ainda seja muito pequeno, se a gente pega, por exemplo, posições de conselho, 15% das posições no Brasil são ocupadas por mulheres. Às vezes 18%, depende um pouco da estatística, tá? Mas é abaixo de 20%. Esse número era muito menor há 5 anos atrás. No entanto, se eu pego, por exemplo, conselhos de administração, você dificilmente vê pessoas com menos de 50 anos de idade. Aí você tem o etarismo reverso. Sim. E aí eu sempre provoco nas aulas do IBGC como é possível um conselho de uma empresa que está passando por um processo de transformação digital, por exemplo, que se propõe a ser diversa. Se propõe esse conselho de homens brancos com mais de 60 anos, heterossexuais, de cabelo branco, darem conta de tanta transformação. Gente, é impossível. E aí você precisa da galera jovem. Seja um shadow board, trazer uma outra visão, né? Seja uma galera mais jovem. Então, assim, esse olhar diferente, ele é necessário para esse mundo de mudança que a gente está vivendo, né? Perfeito. Faz todo sentido. O André, e assim, já que a gente começou o papo também falando a respeito dessas competências para ajudar o pessoal da nossa audiência aqui a trabalhar essas que estão mais em voga, né, independendo do momento de carreira das pessoas e tal. E em relação à entrevista, o que você tem visto? Né? O pessoal tem se preparado bem? O pessoal tá atento a esse tipo de coisa? O que você tem visto em relação a esse mundo de entrevista aí? Que dicas, né, você daria para a turma aí? Tá bom. Bom, eu só queria puxar mais uma que eu esqueci de falar. Vamos lá, competência, e a gente já fala de entrevista, que eu acho que é super relevante para o que a gente está vivendo, que é a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional ela está conectada com autoconhecimento, com autoconsciência, como você falou, PG, mas ela está conectada com resiliência, ela está conectada com percepção de gatilhos, ela está conectada com limites pessoais. Então, por exemplo, eu hoje estou aqui com vocês, ontem eu acordei 3:50 da manhã, porque eu tinha um voo visitando um cliente no interior, e eu cheguei de volta aqui 00:35 no Afonso Pena. Fui dormir 1:30 da manhã. Então eu fiquei 22 horas direto. No ar. Estava destruído. Daí acordei hoje cedo, tive reunião. Aí um pouco antes do almoço, o que eu fiz? Eu fui nadar. Aí minha mulher falou assim, meu Deus do céu, você é outra pessoa. Porque daí, sabe aquela coisa de fio terra, de você chegar aqui, estou equilibrado, pronto. E veja, eu não fui fazer um esporte forte, eu fui somente me mexer para poder estar aqui com vocês, para poder, sabe? Então, assim, isso se conecta com autoconhecimento, se conecta com limites e se conecta com inteligência emocional. E aí cada um vai ter os seus hábitos, né? Em relação a tentar, mas enfim. Voltando para a entrevista, eu acho que é assustador, e a palavra é essa, o quão pouco as pessoas se preparam para entrevistas. Que engraçado, né? Porque é quase que um paradoxo, porque é o seguinte, bom, se eu
já entrevistei milhares de pessoas, seja média gestão, alta gestão, CEOs e conselheiros. E eu vou dizer para vocês que, às vezes, para mim é impressionante duas coisas. O quão pouco as pessoas pesquisaram sobre a empresa que está com aquela oportunidade, que elas estão aplicando para a oportunidade. E hoje a gente tem um Google. A gente Parece tem o básico. A informação né? tá a gente disponível. sabe, eu tenho um site como Glassdoor, que você pode pegar informações sobre como é que é a real da cultura, as práticas, vivem lá dentro, né? viveram lá dentro. Inclusive de quem saiu, De né? quem saiu. Posso pegar LinkedIn. Poxa, quem que já trabalhou lá, que é minha conexão, que eu possa, sabe? Bater um fazer papo, pouco e tal. Mas eu diria que mais impressionante do que isso é a pessoa que não tem o seu storytelling pronto. Porque, veja, se eu tenho lá, sei lá, vamos pensar assim, vou chutar. Eu sou uma executiva de 35 anos de idade. Eu devo trabalhar há aproximadamente uns 12 anos. Estou aqui estimando assim, que a pessoa tenha, sei lá, 12, 15 anos de vida profissional. A primeira coisa que eu tenho que refletir é o seguinte, eu preciso de 2 ou 3 coisas que eu não posso deixar de contar. Porque isso são marcas minhas, que eu sei que eu sou muito bom. Sim. E eu preciso estar com essas situações prontas na minha cabeça para encaixar em alguma pergunta, porque eu sei que são diferenciais meus. Da mesma forma, eu não posso ter aquela respostinha clichê do tipo, o que você acha que você pode melhorar, o seu ponto de atenção? Não, eu sou uma pessoa ansiosa. Sabe? Então, assim, fala uma verdade, fala uma coisa que acontece com você. Nós somos seres de história. Se a gente volta lá na época das cavernas, em volta da fogueira e tudo mais, a gente não lembra de dados, mas a gente lembra de histórias. E se você, candidato, quer se destacar aos olhos de um recrutador, você tem que contar a sua história de uma forma pertinente. Para você contar bem essa história, você precisa lembrar dessa história. Treinar, você precisa conhecer né? e daí treinar. E eu até diria, não sei, mas talvez até montar. Eu tenho que saber contar a minha história em 5 minutos, em 10 minutos, em 2 minutos. Porque esse é um excelente ponto. Porque assim, a gente às vezes entrevista pessoas que você pergunta uma coisa e a entrevista toda, de quase 60 minutos, a pessoa ainda não parou de falar. Não para para respirar, né? Ela decorou o script, ela vai até o final. E aí, assim, você tem que ter leitura do outro, tem que ter leitura do ambiente, né? Ao mesmo tempo, você vê pessoas que fazem aquela resposta assim, em 15 segundos respondeu. E aí falta o quê? Falta a conexão, falta o engajamento, porque você quer ir além do protocolo. Eu não quero só a resposta. Eu quero ver a linguagem corporal, eu quero ver como é que a pessoa olha nos olhos, eu quero ver como é que a pessoa se porta. Se ela, de fato, ela também tem perguntas. Porque uma entrevista é uma oportunidade hoje dos dois lados se conhecerem. Lógico. No final, normalmente o entrevistador vai dar espaço para você fazer alguma pergunta. Se ele não der, você pode pedir esse espaço. E aí, a qualidade das perguntas pode ser um evidenciador de que você fez a sua lição de casa, sabe? Que você deu uma olhada, que você... Legal. Então, eu acho que são algumas dicas muito importantes quando a gente pensa em entrevista. E aí tem o básico, né? Puxa, se eu vou num ambiente, como é que é o dress code desse ambiente? É uma turma mais simples? É um pessoal mais sofisticado? Para os homens, lá se usa gravata ou não usa gravata? Eu já cansei de... A gente vai receber candidatos finalistas no escritório e o cliente está na sala ao lado. E eu entro e a pessoa está de gravata. Eu falo, tira a gravata, me dá aqui. Tira o paletó, arregaça a sua manga e fica como eu. Que a turma lá, e a pessoa acha que é uma formalidade. Então, você não tem como adivinhar, mas você pode perguntar. Como é que é a cultura dessa empresa? Como é que as pessoas se portam? Sabe? A gente estava falando hoje de manhã de uma candidata que foi para uma etapa final com o presidente do conselho de uma empresa familiar e ela foi super arrumada. E ele tem uma vertente mais simples. E aí ele ficou com dúvida, será que ela vai se encaixar com a gente? Será que ela tem o nosso jeito? O nosso jeitão. Porque, enfim... Engraçado. Então, você tem pequenas coisas, sabe, que podem fazer sentido, né? Ou não. Pode ser bola na trave. Outra coisa, perfume. Às vezes, a pessoa gosta de perfume. Tem gente que não gosta de perfume. Então, na dúvida, vai no neutro. E porque você está conhecendo, você está se apresentando. Tem que pensar o seguinte, é aquela primeira, né? E a famosa primeira impressão é super importante, né? Currículo. Se a gente olha currículo com erro de português... Cara, é inadmissível, mas tem muito, viu? Tem muito. E assim, o currículo não é a mesma coisa que o LinkedIn. O LinkedIn é uma versão mais resumida. Tem gente que não tem LinkedIn.
Não ter LinkedIn parece que está em outra galáxia. Né? Então, são assim, algumas coisas que eu acho que fazem muito sentido, mas se a gente volta para o tema das competências nas entrevistas, algumas dessas que a gente falou, elas estarão ali na pauta dos entrevistadores, seja de nós, headhunters, seja do cliente depois que passar pela consultoria, se for um processo conduzido por uma consultoria, onde o que nós queremos ver? Nós queremos ver aplicações práticas, vivências de como é que você, de fato, desenvolveu, aplicou essa sua competência comportamental, sim. Né? A sua human ou soft skill. Perfeito. E mais do que isso, tem aquele limite saudável, né? Porque se você fala o tempo todo na entrevista eu, parece que você é uma pessoa que não o eu é mais importante que o nós. E ninguém faz nada sozinho. Se você fala o nós o tempo todo e não traz a evidência de qual foi o seu papel especificamente, você pode perder a oportunidade de mostrar aonde você de fato agregou. Então esse equilíbrio, sabe, é muito importante. Então, algumas das dicas que eu acho que são muito dicas valiosas, né? Bem algumas coisas básicas, mas às vezes é importante falar o óbvio aqui, né? E preparação é super importante, né, cara? Porque dependendo da situação, apesar de as pessoas já poderem ter feito diversas entrevistas na vida, é sempre uma situação em que você está ali buscando uma aprovação. Você está sempre numa posição em que você quer agradar, você quer se encaixar, você quer ser aprovado, senão você não estava nesse processo. Então a gente se coloca um pouco dessa pressão. E às vezes na pressão, se você se programou para um determinado jeito e a coisa começa a ir para outro lado, se você não tiver bem essa clareza, né, de qual que é a minha história, qual é o ponto onde eu posso agregar, eu conheço a pessoa com quem eu estou falando, de fato a coisa pode sair do trilho. Pode. E aí aquela é a única oportunidade que você tem eventualmente para marcar o teu storytelling na cabeça do cara que está entrevistando 10 pessoas e você perdeu. Como é que você se destaca naquele momento e tenta criar uma oportunidade de você falar com as próximas pessoas? Porque você tem um processo de afunilamento. Claro. E ali você tem que estar preparado, você tem que conhecer a sua história, você tem que estar num bom momento com você mesmo, tem que estar concentrado, tem que estar no horário. Isso também é outro básico. Então, assim, a pessoa que está sempre atrasada e que vai chegar atrasada... Hoje, semana passada, eu estava numa reunião com uma cliente de uma empresa alemã e ela disse o seguinte, olha, aqui a nossa cultura é o seguinte, até 3 minutos aceitável. Porque a pessoa pode ter parado a outra reunião, vamos dizer, às 11 horas e aí 11 horas a gente tinha nossa. Então você tem 3 minutinhos ali para você se acertar e 11h03, mais do que isso, você está atrasado e muito atrasado. Cultura alemã, pontualidade, mundo online, hoje 1 minuto de atraso. Né? Agora, eu estou falando do presencial. Se eu vou chegar em cima do laço, a chance de eu chegar ansioso, suando... Eu tive uma oportunidade uma vez de entrevistar um executivo que ele chegou tão atrasado e aí eu estava apresentando ele para o cliente e ele estava ensopado. Quer dizer, aí já... E ele não conseguia parar. Aí sabe o que eu fiz? Eu não deixei... Eu percebi que ele estava assim, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar 15 minutos aqui. Eu queria só dar um tempo aqui para ele, vai até o banheiro, sabe, dar uma... Porque ele chegou e a culpa nem foi dele porque o avião tinha atrasado. Só que ele chegou e aí ele, sabe, muito esbaforido. Né? E... todo mundo está sujeito a isso. E aí eu sempre digo, se você está assim, reconheça e tire sarro. Porque hashtag quem nunca. Aí você se conecta no lado humano, porque ninguém quer o perfeitinho, o protocolar, aquela postura ereta e tal, porque a gente sempre diz, todo mundo apresenta o seu melhor numa entrevista. Não necessariamente é aquela pessoa que vai aparecer para trabalhar. É verdade. Então, mostra quem você é de verdade. E André, dentro desse contexto, eu fico imaginando as pessoas que já estão há muito tempo num cargo e muitas vezes até na mesma empresa, quer dizer, quando vão para um processo como esse... Transição de carreira, talvez. Transição de carreira, quer dizer, deve ser um desafio enorme, porque a pessoa está muito enraizada aquela cultura ali, né? Sabe, PG, que esse tema ele se conecta diretamente com a primeira competência que a gente falou, que é a adaptabilidade. Então, por exemplo, vocês dois trabalharam muito tempo no HSBC. Pessoas que trabalharam no Bamerindos, nos diversos ciclos do HSBC e depois no Bradesco, elas tiveram muita adaptabilidade. Então, é muito importante entender os diferentes ciclos, as áreas, os projetos, os líderes e contar isso. Eu sempre digo isso para os candidatos. Isso não é a mesma organização. Né? São muitas organizações. E aí você tem vários exemplos de adaptabilidade. Porque senão, o que vai acontecer? Uma pessoa que ficou muito tempo
ou a vida toda numa única organização, ela pode ter um desafio de ser escolhida por um recrutador ou por uma empresa por esse receio. Então, esse olhar de, peraí, deixa eu mostrar o que é a minha história, deixa eu mostrar que são diferentes ciclos, ele é muito importante. Né? E vai ao encontro que você falou do storytelling, né? Exatamente. E tem que constar esses diferentes ciclos vividos, mesmo que tenha sido dentro de uma mesma empresa, é bem o que você colocou, quer dizer, você mudou de um departamento, de líder, é uma vida completamente diferente. Né? E aí esse ponto me lembrou de uma outra coisa, e aí eu quero fazer fica à vontade, um flip side aí, se a gente pensa em conselho de administração. Né? Hoje, aproximadamente 20% das posições de conselho no Brasil são feitas por empresas de search como a minha, como a Propósito. 80% ainda são indicação. Esse número, há 5 anos atrás, era menos de 10%. Então, a gente tem uma onda de profissionalização para sair da mera indicação e para ter uma comparação mais robusta, com base em qual o perfil que a gente está precisando nesse conselho. Qual é o job description dessa posição? Qual é o valor que esse conselheiro ou conselheira independente, seja um conselho consultivo ou um conselho de administração, vai agregar aqui no nosso colegiado? Se eu, como conselheiro ou conselheira, sempre fui indicado, eu posso, eventualmente, ter dificuldade de participar de um processo de comparação, porque eu vou estar sendo comparado com outros candidatos. E aí, nas aulas que eu dou no IBGC, desde 2018, né, é um negócio que eu gosto muito de fazer, porque você tem uma turma ali, assim, são donos de empresas, são conselheiros que já atuam, mas que querem se atualizar, ou então C-level que quer começar essa jornada, ou então que quer começar a atuar em conselho, enfim, é muito diverso o público. E eu até tive uma oportunidade super bacana de dar o módulo de abertura da 2ª turma de formação de conselheiros para pessoas negras, que é uma parceria do IBGC e da B3 em São Paulo. E a pergunta que eu fiz foi, mas por que eu? Porque eu sou um homem branco, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me letrar. Então eu fui estudar, entrevistar conselheiros negros, que o negro na terminologia engloba o preto e o pardo. Então, entender o contexto global, o contexto do Brasil, para poder trazer isso. Por que eu estou comentando isso? Porque o processo de evolução da governança ele também está acontecendo nos conselhos. Se a gente pensa na diversidade, se a gente pensa na mudança da dinâmica, na mudança do papel do conselheiro. E aí, o recrutamento dos independentes, essa régua só vai subir. Você ainda vai ter indicações, mas cada vez mais você vai ser comparado com outros, né? Eu estou confirmado já para a turma 201 do IBGC em São Paulo. Semana que vem eu dou para, acho que 197. Então, você sabe que tem muito menos cadeiras do que pessoas. O ar é rarefeito. E aí o ponto é, que tipo de conselho eu quero e como é que eu entro? Então eu vou para um conselho consultivo, vou atuar num comitê, vou atuar numa ONG. Sempre falo muito sobre isso. Mas tudo que a gente falou sobre eu me conhecer, eu entender a minha proposta de valor, eu entender que tipo de organização eu quero atuar, aonde eu agrego mais... é numa empresa em situação de turnaround, de conflito societário, de internacionalização, de transformação digital, para eu ver aonde eu entro. Se eu conheço a minha história... Você consegue se encaixar muito melhor. A chance que eu tenho de me encaixar é muito maior, entende? Então, assim, na verdade, se a gente olha conselhos, posição CEO C-level, se a gente olha média gestão, muito do que a gente falou, ele está presente em todas elas, claro que em diferentes graus de maturidade. Mas o comportamental, quanto mais a gente sobe na carreira executiva, mais relevante ele é. Pode ver, a gente normalmente começa uma carreira executiva muito calcado nas técnicas. Perfeito. E aí você é um especialista, é você com você mesmo. À medida que você começa a crescer, você começa a trocar. E a técnica é o que te levou até ali. Perfeito. Mas é o comportamental que vai te... E aí volta para o início. Ou te descarrilhar, ou... Perfeito. Senhores... Muito bom, hein, Bruno? Infelizmente, nós precisamos começar a embalar para a viagem. Mas, acho que a turma que acompanhou a gente até aqui... Não foi por falta de dica, né? Não foi por falta de dica, gente. Importante, então, para quem, inclusive, está prestes a participar ou vai, né, ou os próximos processos seletivos que você for participar, não deixe de pesquisar a empresa, né? E pesquisar várias coisas, como, por exemplo, até o dress code, né? Cultura, informação não falta, tem muita coisa no Google disponível, então
estuda um pouquinho a empresa na qual você vai participar do processo seletivo e tem o teu storytelling preparado, né? Cuidado com o eu, né? Não pode ser só também nós, porque você tem que se inserir nesse game como alguém que agrega valor. Então, você tem que ser um team player, tem que ter um balance entre o que nós fizemos, o que eu posso trazer para o jogo. Como o PG falou, esteja preparado para contar esse storytelling em 5, 10 minutos ou 1 hora, né? Porque tem coisas que você não controla na entrevista. O que você controla é tua pontualidade, tua vestimenta, né? O teu estudo prévio a respeito da empresa, tua cabeça boa naquele dia para você, né, tá zerado e tá ali focado com atenção presente naquele momento. E ainda assim cacas podem acontecer. O teu avião pode atrasar, você vai chegar suado, aquela coisa toda. Em acontecendo, relaxa, faz piada de si mesmo que ajuda bastante. Então, e falamos de muita coisa aqui também, né, PG e André, a respeito de algumas das competências que, na boa, a gente sabe que pode ser super importante no futuro, mas já são agora. Adaptabilidade, o teamwork, a inteligência emocional. Gente, tudo isso são coisas que a gente precisa muito trabalhar no agora e amanhã não vai ser diferente. Então, baita aula. Baita aula, seu André. Muitíssimo obrigado, cara. Eu digo que tem muita aplicação prática isso que a gente está falando, sabe? Talvez não tenha nenhuma grande descoberta, assim, sabe? Mas é o básico que precisa ser aplicado. E começa com o espelho, eu sempre digo isso. E às vezes precisa ser falado, né, André? Às vezes, exatamente. O que eu falo muitas vezes, acaba sendo repetitivo, mas às vezes falar o óbvio é importante. É isso mesmo. E eu queria só fazer aqui um comentário, que eu acho que essa iniciativa de vocês é uma iniciativa muito bacana, porque é muito difícil de fazer esse trabalho, ou esse processo que a gente tocou em alguns aspectos sozinho. O processo de autoconhecimento é um processo de espelho, mas você precisa de elementos externos, seja um coach, um bom coach, um mentor, e aí gente séria, gente boa, porque tem muita espuma, tem muita coisa mais ou menos aí no mercado, né? Para te ajudar, para te nortear, para corrigir. E essa iniciativa de vocês aqui, eu acho que tem muito essa vertente de mostrar um pouco da pista, mostrar direcionais, provocar. E todo mundo que está nos assistindo tem grandes benefícios de poder consumir esse tipo de coisa. Lógico. Legal, obrigado. E você, André, o que você está aprontando? Próximos passos, tem alguma coisa que você queira dividir com a gente aí, aproveitar que então, o microfone é teu. Eu brinco que depois de velho, né, eu tenho 55 anos, eu virei empreendedor serial, né? Então, a propósito, eu comecei a propósito em 2012, esse é o 12º ano, eu tinha 43 anos, aí depois a Ágil, nós como grupo, né? E a Pro, nossa empresa de tecnologia. E a gente tem 2 outras empresas que a gente tem no forno, que obviamente eu não posso mencionar antes, senão meus sócios me matam. Mas eu sou o inquieto da turma toda. Porque eu gosto de provocar, colocar de pé ali naquela nota 7,5, e daí a gente vai acertando e eu já começo a olhar para o lado. Porque eu acho que essa conexão desse mundo de talentos, seja da média gestão, seja do conselheiro, seja do C-Level, ela é uma necessidade infinita. Sem dúvida. Porque o mercado de trabalho precisa de consistência, precisa de informação, precisa de preparo e tal. Então, talvez agora o que a gente esteja trazendo, a gente conversava um pouquinho antes, é esse olhar de tecnologia para turbinar ou para apoiar melhor os processos. Escalar alguns processos aí. E a Pro, que é a nossa empresa, a nossa HR Tech, veio muito nessa vertente. Mas a gente tem outras coisas aí no caminho. Estamos muito animados e estaremos juntos aí. Mais sucesso ainda para vocês. Mais sucesso. Ótimo, vamos conversar, né? Outras vezes, é isso mesmo. Conversar, Muito obrigado, André. Valeu. Obrigado, cara. PG, recados finais? Enfim, o recado final é o mesmo que eu dei no início, né? Pessoal, cara, assim... Se inscreve lá, pô. Não, se inscreve. inscreve. Falando toda hora. Olha a qualidade do conteúdo que a gente está trazendo hoje aqui para vocês. Enfim, trouxemos cara, pô, conseguimos tirar o André aí ele contou um pouco aí desse dia a dia dele aí. O cara, pô, dormiu poucas horas para estar aqui com a gente, dividindo tanto conhecimento, tanta vivência, tanta experiência aqui com a gente. Então, assim, dá uma força também, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos, dá uma checada lá no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo legal lá. E participa, gente. A gente, enfim, precisa da interação de vocês, dos comentários, propostas de novos assuntos, né, André? Isso é super importante. Então, participem aí com a gente e dêem uma força nos nossos canais. E até a próxima. Valeu, até a próxima. Obrigado, Bruno. Obrigado, André. Obrigado, Theo. Obrigado, pessoal. Valeu.